A vida é em um take, se você for parar pra pensar. Sim. Exceto quando você pisca. Mas quando você pisca, tipo... Um corte falso. É um corte falso. Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Matheus. E hoje nós vamos falar sobre desenhos animados com temáticas maduras. Roda a vinheta! Pera. Tá. Tava pensando, mesmo estando em 2020, muitas pessoas ainda têm preconceito com desenhos animados, mas muitas séries vieram pra quebrar isso. E BoJack Horseman é um exemplo pra isso. A série teve sua última temporada lançada no começo desse ano e por isso a gente resolveu fazer essa lista com outros desenhos que também têm essa temática mais madura. A produção conta a história de BoJack, um cavalo humanoide, né, que ele teve uma carreira de muito sucesso em um sitcom dos anos 90, tipo na pegada meio Friends, assim. E aí ele tenta reinventar sua carreira como ator em Hollywood e por isso ele vai passando por um monte de questões muito pessoais, individuais, assim, que vão revivendo alguns traumas que ele tinha desde a infância, como por exemplo, ele tinha pais abusivos e tudo mais, e é muito interessante ver como ele vai lidando com todas as questões mais complexas e profundas do ser dele, sabe? Porque fica toda uma viagem super pessoal, assim, ele tem todos os traumas, todas as crises, os medos. É muito interessante porque lida com um vazio existencial, uma temática, assim, muito madura, né? Boa, Matheus, mano, tu é... Por mais que ele tenta, ele nunca consegue melhorar. Ele sempre tá se auto-sabotando e ele impede a própria felicidade. Então ele fica nesse ciclo vicioso que ele tenta, assim, melhorar e sair disso, mas ele tem meio que pena dele mesmo e ele acaba machucando todas as pessoas que ele ama por sua volta, então é bem complexo. Sim, é muito interessante que muitas pessoas se relacionam com isso, sabe? Então tem essa proximidade e essa identificação com boa parte dos espectadores, né? Realmente acaba sendo uma parte do público da série, eu imagino. Mas é isso, é bem psicológico. E além disso tudo, o BoJack Horseman também faz críticas à vida hollywoodiana e também à superficialidade do mundo de hoje e como os atores e atrizes podem acabar caindo tipo, no mundo das drogas e do álcool e todos esses vícios complicados, né? Eu imagino que seja meio que possível fazer um paralelo assim do BoJack com, tipo, alguns atores, sabe? Tipo, não, com certeza. Pega o Era Uma Vez em Hollywood, é basicamente BoJack, assim. Tipo, o BoJack Horseman andou para o Tarantino poder voar, tá ligado? Eu traduzi um meme em inglês, né? É mais legal em inglês, né? É verdade. Poxa. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Bom, e agora nós vamos falar sobre Gravity Falls, né? E é um desenho que conta sobre a história de dois irmãos gêmeos, a Mabel e o Dipper, que viajam até a cidadezinha de Gravity Falls para ficar na cabana do tio-avô deles, a cabana do mistério. E as crianças ajudam o tio-avô delas, né, o Stan, a cuidar dessa cabana, que acaba sendo meio que uma armadilha para os turistas. Tipo, ele fica colocando, sei lá, uns monstros, uns animais empalhados. Ele monta assim, e fala, olha, um urso unicórnio, mas é só um urso normal. É um urso com um chip de mentira, é muito bom. A série é muito inteligente porque ela traz vários simbolismos e mensagens subliminares. Porque em todo começo e fim do episódio tem uns criptogramas escritos que você, tipo, lê e daí você desvenda vários mistérios e peças do quebra-cabeça gigante que é essa série. Gravity Falls também é muito legal porque ela aborda viagem no tempo e realidades paralelas em vários episódios, mostrando os irmãos voltando no tempo e tentando consertar algumas coisas do passado, mas obviamente isso acaba trazendo consequências pro futuro, como toda viagem no tempo, né? Olha só. A próxima série que a gente ia comentar sobre é Irmão do Jor-El, que é uma produção brasileira do Cartoon Network. Ela mostra o cotidiano de uma família bem excêntrica do Jor-El, que é o irmão do meio. Ele é, tipo, todo bonitão, assim, e ele se dá bem com as mulheres, mas o foco do desenho é no irmão dele, o irmão do Jor-El, que ele é chamado assim o tempo todo, ele não tem o nome. E ele é bem diferente do Jor-El porque ele é todo tímido e ele não se dá muito bem com as garotas, assim. E é muito interessante, né, ressaltar também o ponto de que Irmão do Jor-El é uma produção nacional. Então é muito importante a gente valorizar, né, a nossa cultura e tudo mais. Mas, acima de tudo, também é muito interessante porque traz esse contexto mais brasileiro. Por exemplo, a série faz várias referências a questões muito próprias nossas, como a ditadura militar, que, por exemplo, o pai do Jor-El, e consequentemente o pai do irmão do Jor-El, ele era um militar, um ex-militar, ele é um ex-militar que, durante a ditadura, ele, tipo, sempre se posicionou contra e tudo mais. E também tem várias questões mais ligadas à relação de gêneros. Por exemplo, tem uma menina chamada Lara, que ela é super desconstruída, e em um dos episódios ela ensina o Jor-El, o irmão do Jor-El, sobre como futebol não é um esporte
masculina, sabe? Que isso é uma besteira e que as Não meninas... existe, né, essa coisa de menino e coisa de menina, ela é bem desconstruída. Né? Exato, aí ela vai desconstruir esse estigma que no Brasil também é muito presente, já que futebol faz parte da nossa cultura. A produção tem 19 episódios que são animações que seguem o formato de antologia, ou seja, cada episódio conta. E, bom, por último, né, vamos falar sobre Love, Death and Robots. É uma série da Netflix que é organizada em forma de antologia, ou seja, são 19 capítulos com histórias independentes. Na verdade, alguns têm até uma pequena ligação, uma breve ligaçãozinha de si. Exato, mas é muito sutil. Você não precisa acompanhar em ordem, sabe? Tanto que, se eu não me engano, a própria série é distribuída de maneira aleatória. O seu primeiro episódio pode não necessariamente ser o primeiro episódio de outra pessoa. E é muito interessante porque, tipo, todos os episódios vão estar ligados aos temas principais, né? Que é amor, morte ou robôs. E todos eles são produzidos por estúdios diferentes, assim. Ou seja, vão ter variações de estilos. Tem um que é em live action, se eu não me engano, só um em live action. E tem uns que são animação 2D, outros são em 3D. E é muito, muito interessante mesmo. E se você é fã de ficção científica, você vai gostar muito dessa série, porque vários episódios são adaptações de alguns contos. E ela também junta esse gênero com terror, fantasia e tecnologia. Ou seja, é um prato cheio pra quem gosta de boas histórias. Toma. Exato. Toma um prato cheio? Obrigado. Bom, gente, o vídeo post, infelizmente, vai ficando por aqui. Então não se esqueçam de acessar o nosso blog, né? neuronio.spm.br, para você poder ter acesso aos nossos textos, aos nossos podcasts, que agora estão voltando para o Spotify, né? E também todos os nossos outros vídeos, como os outros vídeo posts e os Flash Fives. Bom, mas é isso, galera. Até a próxima, né? Tchau, gente! Tchau, tchau! Dá um like no vídeo.